Laboratório de Neuroplasticidade é uma unidade da UFRJ que trabalha numa parceria muito estreita com o Instituto DOR de Pesquisa e Ensino, cujo objetivo é estudar o modo como os neurônios se modificam em frente ao ambiente, o modo como o cérebro como um todo se modifica frente ao ambiente e o modo como o conjunto de cérebros que compõem os agrupamentos humanos se modificam em relação ao ambiente. A importância do estudo da neuroplasticidade é, primeiro, compreender uma propriedade fundamental do cérebro. Ele não é estático, ele é dinâmico e nós temos que compreender essa dinâmica. A segunda importância é que nós podemos aprender a controlar essa dinâmica a nosso favor. Eu posso otimizar os procedimentos educacionais se eu souber como que eles influenciam o cérebro. Ou eu posso otimizar uma terapia, por exemplo, se eu souber como que ela causa melhoras de algum tipo de doença cerebral, de algum tipo de impacto que o cérebro tenha recebido. No nosso grupo de pesquisa, a gente ataca 3 linhas fundamentais, entre várias outras. Uma é o conhecimento da composição celular do cérebro. O que é isso? Significa conhecer como é que se estrutura a maquinária neuronal dos cérebros. Eu posso expressar isso numa pergunta da seguinte maneira: quantos neurônios a gente tem? A gente também tem interesse em saber como doenças impactam esse número, que essa criança que está se formando, ela pode ser submetida a diversos traumas e malformações genéticas também. Então, até agora, a gente encontrou que o número de neurônios no momento do nascimento, ele é menor do que o do adulto. E o que isso quer dizer? Quer dizer que há uma grande produção de novos neurônios durante a vida pós-natal. E isso é muito importante porque diversas doenças ou até a nutrição e a educação, elas podem impactar esse número de neurônios. A segunda é como é que se estabelecem os circuitos entre os neurônios. Será que eles se conectam de uma maneira só quando a pessoa se desenvolve, nasce, depois cresce? Será que esses circuitos entre os neurônios se modificam? Essa seria a neuroplasticidade dos circuitos neurais ao longo da vida. Será que isso se mantém, essa modificação potencial dos circuitos se mantém até que a pessoa fique velhinha e depois morra? O nosso cérebro, ele possui 2 hemisférios e esses hemisférios se comunicam através de muitas conexões. E são essas conexões que vão permitir que a gente funcione de maneira correta, a gente consiga pensar, falar, se locomover. E quando, numa situação onde há má formação dessas conexões, existe, na verdade, a formação de circuitos alternativos que não estão presentes num ambiente do cérebro típico, um ambiente do cérebro normal. O que a gente faz é observar essas conexões alternativas, estudar elas, e a gente pretende analisar por que essas conexões estão sendo formadas e qual é a estrutura delas, o que elas fazem, por que elas estão ali. É importante a gente estudar essas conexões alternativas para que no futuro a medicina possa desenvolver mecanismos para evitar malformações genéticas. E a terceira é como é que esses circuitos funcionam. Então, por exemplo, nós temos um circuito que permite que a gente leia. É um circuito da leitura. São várias áreas cerebrais envolvendo milhares, talvez milhões de neurônios que permitem que a gente veja uma frase, quando a gente, num livro, numa tela de computador, que a gente leia essa frase, a gente compreenda essa frase, a gente conecte com as frases anteriores e assim por diante. A nossa pesquisa hoje desenvolveu um software, tá, que ele promove a aceleração da leitura. Tá? A gente acredita que isso é importante, pois a gente sabe que bons leitores, pessoas que leem rápido, né, acabam também compreendendo melhor os textos. Então a gente tentou imaginar que se a gente forçar
com que a pessoa leia mais rápido através de um mecanismo que o software promove, um treinamento, né? Possivelmente ela vai também compreender um texto. Tá? Isso tudo acontece basicamente porque a gente força alguns processos de automatização no cérebro, né? Então, quanto mais um sistema é automatizado, mais eficiente ele fica, né? Então, melhor as pessoas vão conseguir ler e compreender texto. Os disléxicos, eles têm uma dificuldade na aprendizagem da leitura desde a infância e eles carregam esse problema até a fase adulta. Então, você imagina uma pessoa com dislexia na faculdade, tentando arrumar um emprego. Então, é um prejuízo, é uma dificuldade que ele tem desde a infância. Então, a ideia é que, principalmente para o grupo disléxico, né, que tem essa dificuldade, que leem pouco, leem mal, leem devagar, né, o nosso software tenta acelerar a leitura deles, fazer com que eles leem melhor e também com que eles entendam melhor os textos. Durante o treinamento, além da pessoa participar do Aceletra, né, em que ela é estimulada, ficar lá acelerando a leitura e tudo mais, a gente faz um monitoramento da atividade cerebral dela em tempo real. Então, ao passo em que ela lê, ela passa pelo treinamento, a gente está vendo o que está acontecendo no cérebro. Quais são as regiões que interagem mais, quais são as regiões que ficam mais ativas ou menos ativas. Então, a partir disso, a gente consegue extrair um resultado bem interessante do que o nosso treinamento causa no cérebro. O resultado, a gente acredita que para as áreas frontais do cérebro e as áreas temporais, elas vão estar mais relacionadas, ou seja, elas vão estar conectadas. E essa força de conexão entre elas pode ser a resposta que a gente acredita que a aceleração da velocidade da leitura causa. Isso também de forma eficiente. Quanto mais essas regiões estarem conectadas e terem mais eficiência, em tese, melhor a pessoa vai também estar compreendendo e lendo o texto. O grande tchan da pesquisa é a pergunta que você faz, é a curiosidade de responder uma pergunta. É mais interessante para o pesquisador a pergunta do que a resposta, porque a resposta é o final da pesquisa e o gostoso é a pesquisa. Então, o mais interessante para um aluno é estimulá-lo a ter perguntas. E isso vale desde o início da educação infantil. Então, eu sempre digo para os alunos, vocês têm sempre que procurar uma boa pergunta e depois vocês vão fazer uma série de etapas usando o método científico para descobrir a resposta. Quando você descobre a resposta, você já tem que ir para uma nova pergunta. Então, o divertido é ter perguntas. Então, a mensagem que eu daria para um aluno de neurociência, assim, busque uma pergunta sobre o cérebro, sobre neurônios, sobre como o cérebro funciona, como ele se transforma e assim vai.